Saudações, hoje é o dia 1º de junho de 2023 e antes de entrarmos no assunto propriamente dito, que é um pouco mais profundo, vamos uma recapitulação desse caso aí do IBAMA versus Petrobras, porque surgiu informações adicionais que meio que alteram a percepção do que eu expus no vídeo anterior, especialmente no sentido de que, se por um lado piora a situação de crise e até reforça um pouco mais a tese que eu estava levantando, por outro lado torna tudo tão mais bizarro que dá a impressão que pode ter sido também uma burrada absolutamente inacreditável, tornando talvez mais provável a tese de uma coincidência infeliz, mas ao mesmo tempo reforçando minha suspeita de essas coincidências serem muito convenientes para determinados vieses, especialmente de interesses estrangeiros. O fato é que tive acesso a uma documentação liberada do IBAMA, né, o despacho, esse aqui, e que em tese estaria disponível desde o dia 17, mas eu não tinha conseguido achar isso aí não. E eu acho que ninguém tinha visto, porque ninguém colocou essas informações que estão colocadas ali, que são claras, e já surgiu de lá para cá, nos últimos 2, 3 dias, uma série de outras constatações que parece que todo mundo só descobriu esse documento agora. O ponto é que está colocado ali uma série de questões de pareceres que deixam muito claro, especialmente a partir do item 11, que falta um determinado estudo de impacto ambiental, um tal de AAAS, que não compete ao IBAMA, pelo menos segundo o que está dizendo ali. E o fato de ele não ter esse estudo concluído realmente tornava impossível que ele concedesse a licença. Só que a questão não era o IBAMA. Ele não teria como conceder. De um ponto de vista burocrático no bom sentido, de ter uma administração estatal devidamente embasada, cumprindo determinados processos, ele não poderia de forma nenhuma emitir essa licença sem essa documentação, sem esse tipo de estudo, que não foi feito, teria que ser feito, e aliás nem isso fica claro, mas teria que ser feito ou pelo Ministério de Minas e Energia, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Parece que isso aí também é meio duvidoso, mas o fato é que não havendo esse estudo completo, não teria como liberar. O que fica muito estranho nessa situação aí é que não cabia o IBAMA. Ele simplesmente não tinha como fazer essa liberação. E inclusive todo o resto do documento fica assim parecendo até enfeite, né? Torna irrelevante a questão de haver um risco de derramamento de óleo, a questão de haver algum impacto sobre povos indígenas, porque independente de ter risco ou não, independente de ser uma área nada sensível, não tendo havido esse processo anterior, não teria como liberar. E isso não competendo ao IBAMA, é difícil até fazer uma analogia, mas é como se você tivesse, por exemplo, fosse renovar sua carteira de motorista, aí você vai e faz o exame na clínica direitinho, e depois o Detran não renova sua carteira, e você vai brigar com o Detran, só que não foi por causa do Detran, foi porque a clínica vacilou e não mandou a documentação para lá. E você, em vez de ir em cima da clínica, fica você brigando com o Detran, não faz sentido. E o que aconteceu foi exatamente isso. O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Minas e Energia se bateram, sendo que o IBAMA não podia ser responsabilizado por não ter um estudo técnico que tinha que ser feito pelos dois ministérios. Então foi uma briga completamente sem noção, sem sentido. O que até aumenta um pouco a possibilidade de ser uma crise deliberada com o objetivo de causar um desgaste generalizado no governo, que por um acaso estourou justamente quando ele estava no exterior, defendendo interesses próprios que não exatamente coincidem com os interesses do imperialismo norte-americano, né? Como aconteceu pela segunda vez, a outra vez quando estava na China, aconteceu a mesma coisa, deflagraram aquela crise safada aqui da Antonov aqui dentro. Agora acontece isso lá no Japão e deflagram essa crise ambiental aqui dentro. Então, assim, só para fechar essa temática, é que, por um lado, atenua a possibilidade de ser um ato deliberado do IBAMA sendo instrumentalizado por possíveis forças externas para tentar criar um obstáculo ao desenvolvimento nacional. Mas, por outro lado, torna ainda mais suspeito essa atitude dos dois ministérios na instância superior que agiram de uma forma absolutamente infantil. A mudança de eixo foi tão grande que antes todo mundo estava dizendo que Lula ia ficar do lado do Ministério das Minas e Energia e ia derrubar esse veto. Agora todo mundo está dizendo o contrário. Porque houve uma alteração de percepção de assunto aí, provavelmente devido ao conhecimento generalizado sobre esse documento que foi liberado, que parece que ainda não foi totalmente publicizado. Tem algumas coisas aí que estão um tanto quanto suspeitas.
Nesse sentido eu concordo que o pessoal, como por exemplo o próprio Randolfo Rodrigues, se precipitou, foi no alvo errado, agiu de uma forma impensada e acabou gerando uma confusão aí completamente desnecessária que poderia ter sido evitada facilmente. Mas isso nos conectando a uma outra temática que está prestes a ser julgada, que é o tal do marco temporal. Mas a questão aqui nem é exatamente sobre esse marco temporal, que nada mais é de uma forma de tentar demarcar terras indígenas segundo um critério de que só poderiam ser reservas indígenas aquelas áreas que estivessem ocupadas no momento da promulgação da Constituição de 88. E aí gera uma questão diferenciada, porque tem gente que acha que tinha que ser um critério diferenciado mais histórico, tem gente que considera essa situação bem estranha, né, de que você dizer que determinados índios invadiram determinadas áreas. Tem uma certa dissonância aí, né, quando você pensa em termos históricos mais amplos. Mas o fato é que o que está em jogo, tanto nessa questão indigenista geral, quanto nessa questão ambiental, é um conflito interno de visões civilizatórias. E eu acho importante dizer isso porque tem muita gente até hoje que acha que isso é uma espécie de resistência ao processo civilizatório, como se fosse assim, forças orgânicas indígenas se opondo a um processo civilizatório colonialista, né, nesse sentido, meio que entre aspas, mas um processo de avançar o desenvolvimento material segundo esse viés civilizatório nosso, sendo enfrentado por uma visão, por uma resistência pré-civilizatória. E é isso que preciso deixar claro, que isso definitivamente não é o caso. Não existe uma resistência autóctone, indígena, a esse processo colonizatório que já está consumado, que não é mais reversível, que começou há 500 anos atrás e está totalmente consumado. Não existe essa possibilidade de reversão, não é uma tensão entre a civilização e as culturas indígenas, não é nada disso. É uma discussão interna dentro de vieses diferentes desta civilização que imperou e que consumou esse processo colonizatório. Está totalmente consumado, isso não é reversível. Não é uma questão de que vamos voltar atrás, vamos devolver as terras para os índios. Isso não está em questão. Veja, tem uma sutileza aí que é extremamente relevante. O que acontece é que temos uma visão mais tradicional, aquela visão mais desenvolvimentista, menos preocupada com a questão ambiental, que vai passando por cima, vai desmatando, vai construindo, vai montando infraestrutura, vai fazendo tudo que tem que fazer, que sempre fez. E tem uma outra visão que tenta conciliar isso com um grau de preservação, tanto das questões ambientais, quanto dos povos originários. Só que essa visão também é colonizatória, ok? Essa visão também é uma visão civilizatória que não tem nenhuma perspectiva real de reverter nada nesse processo e não é de forma nenhuma uma visão que vem de fora, uma visão que vem das comunidades indígenas. Isso é outra coisa. Para fazer uma analogia, né, que talvez seja um pouco desagradável, mas eu acho que ela é bem precisa, é que não importa o conteúdo do texto que você faça a respeito, se você vai defender uma visão puramente desenvolvimentista que ignora, que até despreza as culturas indígenas, ou se você vai fazer uma defesa no sentido absolutamente contrário, que até condena o processo civilizatório, que recomenda a reversão do nosso desenvolvimento, que recomende nós voltarmos para usar a eletricidade. Mas não importa. O fato é que os dois vão ser escritos em língua portuguesa. Não vai ser um escrito em tupi-guarani ou qualquer língua indígena. Um não vai estar baseado na cosmovisão indígena. Os dois vão estar baseados na cosmovisão, na percepção desta mesma civilização que tem vieses distintos. Se for apresentar o projeto na ONU, os dois vão ser escritos em inglês, com uma terminologia técnica que é totalmente alheia às visões originárias indígenas. Existe um romantismo bastante ridículo nesse sentido, que é como se houvesse, tradicionalmente, organicamente, nas comunidades índias, né, indígenas no caso, mas é uma ingenuidade que tenta associar essa visão ambientalista, né, ou toda referida como ecológica, a uma visão autóctone dos povos originários, como se os índios suas culturas fossem originalmente respeitadoras da natureza em qualquer sentido minimamente similar ao do nosso ambientalismo moderno. Não é. Isso é uma visão totalmente infantil, isso é uma visão Pocahontas da realidade. Não existe dentro das mentalidades tradicionais, autóctones, dessas mentalidades indígenas, ou silvícolas, como você for falar, essa mentalidade de percepção ambiental. É uma coisa completamente diferente. Muito cuidado, não
tome por virtude uma incapacidade técnica, pura e simples. Isso é parecido com aquele indivíduo que acha que as guerras mais antigas eram mais justas, eram mais humanas, porque não tinham arsenal nuclear, não tinha bombardeio, não tinha avião. Assim, a ideia é completamente infantil. Só que até um pouco pior, porque nesse caso não havia sequer uma percepção conceitual e histórica mais ampla que permitisse a qualquer desses povos ter uma visão mais nesse sentido. O que eles tinham é uma vivência prática, sintonizada com aquele ambiente que, em comparação com a nossa, evidentemente é menos impactante. Olha, não tem infraestrutura para causar um impacto maior na natureza. Mas isso não é derivado, meu Deus do céu, de uma noção de harmonia com a natureza. Isso não é derivado de uma visão ambientalista. Isso é derivado pura e simplesmente de uma limitação técnica, limitação tecnológica. Limitação essa que vai desaparecendo à medida que uma cultura vai se desenvolvendo materialmente, vai ficando cada vez mais complexa, atingindo um nível civilizatório, e como aconteceu em absolutamente todos os casos, foi aumentando o seu impacto sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Até que chega um ponto que, num determinado grau de desenvolvimento, visões ainda mais sofisticadas, ainda mais complexas, baseadas em produções culturais muito mais distantes ainda do que tem essas visões indígenas, conseguem de uma certa forma olhar para trás e fazer uma reconsideração e começam a ter uma preocupação com relação ao impacto ambiental, especialmente de um ponto de vista pragmático, no sentido de sustentabilidade do nosso próprio modelo de desenvolvimento. Mas isso que tem que ficar claro, essa visão é a mesma dessa mesma civilização. Não é uma reconsideração, não é uma pretensão de reversão. Não é uma visão indígena, não é uma visão autóctone. E, infelizmente, eu acho que a não percepção desse fato claro cria uma ilusão que chega às raias do delírio, de ter gente pensando que está em jogo uma reconsideração do nosso modelo civilizatório, como se fosse uma questão de agora vamos desacelerar nossa produção e vamos voltar a uma vida mais gregária, uma vida mais primitivista, que aliás seria uma coisa muito interessante, mas não, isso não está em pauta. Pode estar em pauta para alguns grupos isolados aqui e ali, mas a nível civilizatório não está. Quando você pensa em termos de um grande reset, de um fórum econômico mundial que está tocando em frente essas pautas ambientalistas, isso não passa nem perto de sonho. O objetivo é desenvolvimento de uma tecnologia mais avançada, mais distante ainda dos nossos contatos naturais, só que com um pretenso impacto ambiental direto menor, mas que, por outro lado, vai aumentar o nosso grau de afastamento da natureza ainda mais. Eu aproveito para fazer o convite para a live que vai ser realizada agora no domingo dia 4, às 20 horas, onde eu vou expor uma dissertação que eu fiz de MBA. Lembra que tive aquela live lá sobre o futuro da religião e a religião do futuro? Aquilo ali foi um texto que eu desenvolvi no Master Business Administrator, né? E esse agora é o outro texto que eu fiz no sentido, na área de segurança do trabalho e gestão ambiental, segurança do trabalho e no meio ambiente. Por sinal, um MBA que me resultou até num aumento significativo do meu salário. E eu vou aproveitar para apresentar ele numa live agora, até porque eu acho que faltou um feedback maior, né, do local onde eu fiz o curso. E eu meio que, até porque foi em período da pandemia, né, então não teve defesa pessoal de apresentação de tese nas bancas. Então, para mim, pessoalmente, é como se fosse a minha defesa de tese, né? Então, isso aí, essa temática está diretamente envolvida. Eu até utilizo esse vídeo aqui como uma espécie de introdução, que é o nosso modo, o modo como nós nos relacionamos com essa questão do ambiente, da natureza, e o modo ingênuo que muitas pessoas pensam essas questões. O fato é que nós não estamos dispostos, nós no sentido geral, a maioria esmagadora da humanidade, tem exceções, claro, mas exceções absolutamente insignificantes do ponto de vista civilizatório, mas nós não estamos interessados em voltar para a natureza. Infelizmente, nós não estamos interessados em reverter o nosso processo de desenvolvimento tecnológico. O que está em pauta é tentar um novo salto tecnológico que tenha um impacto, um custo menor em termos ambientais. Mas isso não significa qualquer tipo de retorno significativo ao modo de vida anterior. Isso não significa de forma nenhuma uma incorporação
de modos de vida autóctones, de silvícolas na nossa civilização. Não. O nosso grau de afastamento da natureza só está aumentando. Eu acho que deveria, de fato, diminuir. A gente deveria promover um retorno maior à natureza, e não é isso que está em pauta agora. E quando eu digo isso, envolve até as populações indígenas. Não, eles não estão lutando para manter ou intensificar esse afastamento da civilização que os rodeia. Pelo menos não em qualquer nível significativo. Pode ter até um grupo isolado que até hoje não teve contato com a nossa civilização, e pode ter um ou outro que tenha uma mentalidade um pouco mais reativa, assim como tem na nossa própria civilização, mas não está em questão uma tentativa de resistência ao processo civilizatório. A grande maioria desses povos indígenas, nós sabemos muito bem, eles estão integrados na nossa cultura já. A grande maioria fala nosso idioma, utiliza nossa tecnologia e não estão dispostos a abrir mão disso. Eles, no máximo, tentam conciliar essas conquistas, né, civilizacionais com um modo de vida ainda similar aos seus antepassados, como todos nós sempre tentamos fazer. A maioria de nós quer se beneficiar desses recursos tecnológicos, mas a grande maioria ainda tem algum grau de conservadorismo, de tentar manter nossas tradições, nossas religiões, nossos costumes. Então não é diferente nesse sentido. É o nosso apego ao passado, ainda falando alto, mas sem renegar um avanço para o futuro, dizendo de uma forma mais poética. Essa própria questão do IBAMA e da Petrobras, por envolver Marina Silva, foi comparada insistentemente com aquela questão da usina de Belo Monte. Eu acho uma má comparação, porque o impacto da usina de Belo Monte é auto-evidente, não tinha como discutir. Vai inundar uma área, então vai ter um impacto direto ali. Ao passo que o impacto dessa questão da perfuração do petróleo, ele é muito mais a possibilidade de ocorrer um vazamento e uma coisa muito mais indireta. Então acho que é uma má comparação. Mas não deixa de ter alguma relevância para a reflexão. A questão é, deveríamos ter construído a usina de Belo Monte ou não? Mas tá, se não tivesse construído, ia fazer como? Tem alguém disposto a parar de usar a eletricidade? Vamos, experimenta aqui ou em qualquer país do mundo. Vamos fazer o seguinte, em nome da preservação ambiental, a partir de agora, a gente só vai ter eletricidade por, tipo, tantas horas do dia, tá? Depois de um determinado momento, desliga tudo. Vê se tu acha que tem alguma possibilidade de alguém aceitar isso? Não, não tem. Existem pessoas que pensam nesse sentido mais orgânico, nesse sentido às vezes até romântico, de preservar a natureza. Mas essas pessoas são insignificantes. O que está em jogo é outra coisa. E para não entrar na acusação de uma tremenda hipocrisia em quem é um enorme entusiasta dessas pautas, mas não está disposto a abrir mão de nada que ele conquistou. Apesar de que seria uma coisa relativamente simples, uma questão de redução de consumo. E a gente tem, na verdade, um modelo econômico que estimula o consumo o tempo todo, um consumo de supérfluo, e que está até, admito, tem havido algum impacto desse discurso ambientalista em cima de algumas dessas tendências de consumo, mas não muda o fato de que continuam sendo tendências de consumo. São padrões que vão fazer considerações ambientalistas, a maioria das vezes completamente equivocadas, para ser incorporada no padrão de consumo. Então, em vez de eu comprar da marca tal, eu vou comprar da outra marca, porque essa marca aqui se preocupa com o meio ambiente. Mas não muda a estrutura básica, viu? Vamos comprar o carro tal, porque o carro elétrico, não sei o que lá da Tesla, ou o carro que tem uma emissão de poluentes menor. Mas não muda o fato que o cara vai comprar carro. E mesmo nas situações, vamos parar de usar carro, vamos usar transporte público. Mas significa que vai ter transporte público. A gente vai continuar se deslocando, nem que seja por outros meios. Em alguns momentos, uma reflexão que pode parecer óbvia, mas não é. A maioria das pessoas não faz uma consideração séria a esse respeito, de notar que nosso modo de vida, nosso modo civilizacional, as coisas que a gente faz, não são compatíveis com nenhuma tendência de reversão. Pelo contrário, a gente está cada vez mais criando véus de afastamento da natureza. Por mais que você goste de fazer uma trilha, de andar no meio do mato assim, quem faz isso pelado, largado e pelado? Não, a gente faz usando roupas, usando bota, usando uma trilha, que já é uma intervenção natural, né? Então a gente tem, de uma certa forma, uma tentativa de relacionamento com a natureza que tem um certo grau de romantismo, mas é claro que é absolutamente irresistível, eu adoro também, mas sempre domando a natureza de um modo humano, de um modo que impacta no meio ambiente, infalivelmente. E o que está em jogo é a modalidade desse impacto, ele ser mais ou menos drástico, se ele vai
ter tal ou qual grau de preservação, e até mesmo as nossas noções de preservação envolvem um grau altíssimo de artificialidade. Significa você delimitar um perímetro, estabelecer um campo onde você pode e outro você não pode intervir, de modo que até para você estabelecer essas áreas de preservação, que nem essa aqui, que é uma estação ecológica, né, que é um dos graus mais altos de preservação, quer dizer, aqui é dentro de uma estação ecológica, até isso envolve um determinado grau de intervenção que não é compatível com a simples ideia de uma preservação em si. São tentativas, muitas delas paliativas, de tentar conciliar um modelo civilizatório, um processo civilizatório crescente, e tentar conciliar isso com um grau de preservação, criando um novo paradigma civilizatório, mas não muda o fato de continuar sendo um paradigma civilizatório que vai nos artificializando cada vez mais, pois até a nossa vivência de proximidade com a natureza é artificializada. Não existe experiência humana 100% natural. Se você for pegar aquilo que o pessoal gosta de colocar esse termo entre aspas, não tem outro. A mais primitiva cultura humana, aquela que menos desenvolvida, ela ainda tem um grau significativo de afastamento da natureza, de intervenção. Porque se não tivesse, amigo, você não teria arco e flecha, você não teria lança, você não teria pedra. O simples fato de você fazer uma pintura corporal já é uma artificialidade. Fazer uma intervenção no corpo, furar uma parte do corpo, colocando símbolos totêmicos, símbolos místicos, rezando para deuses, tudo isso é artificialidade. Tudo isso é a experiência humana em si. A essência da humanidade é promover essa artificialidade. O que muda é apenas o grau de sua complexidade. Mesmo que a gente decida mudar completamente de vida, vou sair do plano humano, vou morar com os índios, vou morar na oca, no meio da selva, caçando bicho lá com flecha. Isso não é uma experiência natural, ok? A experiência natural mesmo seria você tirar a sua roupa toda, entrar no meio do mato completamente pelado, sem levar absolutamente nada. E ninguém faz isso. Nem os índios, nem o eremita, nem aquele sujeito que se isola. Ele vai para o meio do mato, mas ele leva roupa, ele leva um monte de badulaque, um monte de bugiganga. O que eu tô querendo colocar é que não há, de fato, nenhum tipo de movimento cultural humano significativo, plenamente primitivista. Todos eles podem, na melhor das hipóteses, defender um certo grau mais reduzido de artificialização, mas ainda assim mantendo um grau de artificialização. Eu posso resolver me meter no meio do mato e a partir de agora vou andar com lança, colocar assim uns adereços só para um unguento para afastar o mosquito, mas eu vou estar ainda mantendo esse grau de artificialidade. E não há, essencialmente, nenhuma virtude nisso, nenhum mérito nisso, a não ser talvez a coragem e a disposição de fazer uma coisa que a maioria das pessoas não é capaz de fazer. Mas não é isso que torna você, em um grau, detentor de uma virtude superior de preservação da natureza. Isso não faz nem sentido. A maioria dos índios, dos indígenas, só não impacta mais a natureza por falta de capacidade para isso. E mais uma vez insisto, não tome por virtude uma incapacidade técnica de fazer alguma coisa que você considere viciosa. Voltando à temática inicial, o que vai decidir se no final das contas vai ser explorado esse poço lá próximo à Foz do Amazonas ou não, se vai prevalecer uma visão ambientalista do IBAMA ou não, o que vai decidir isso não é nada mais do que se nós conseguimos suprir a nossa eficiência, a nossa necessidade energética de alguma outra forma. Pode ser que nós descobramos outro modo de atender nossas necessidades, mas se isso não for descoberto, vai ter que se continuar explorando petróleo. Isso vai ser feito, não adianta tapar o sol com a peneira. Vão mudar regulamentações, vão afrouxar, ou vão criar novas formas de contornar problemas, mas isso vai ser feito. Essa questão do marco temporal, mesma coisa. O que vai decidir se nós vamos preservar, criar reservas indígenas, são questões materiais concretas, de necessidade, porque se houver necessidade de produção de alimentos para satisfazer a fome do mundo, essas áreas vão ser invadidas, simples assim. Não há uma verdadeira questão ética que no final das contas decide tudo. No final, o que decide tudo é a necessidade material. E todas as nossas
movimentos humanos sempre são no sentido de algum grau de afastamento da natureza. Reduzir a mortalidade infantil é se afastar da natureza. Aumentar a longevidade humana é se afastar da natureza. Matar a fome no mundo é impactar o meio ambiente. Não tem outro jeito. A gente pode otimizar. A gente pode conseguir fazer essas coisas com um impacto menor ou um impacto diferenciado. Mas não tem como não causar impacto. E por sinal, o impacto ambiental de uma usina nuclear é o menor de todos. É muito menor que de uma hidrelétrica. É menor que de uma fazenda eólica. É menor que painéis de energia solar. O problema da energia nuclear é só, além claro, do risco, né, de um acidente, saber o que fazer com o lixo atômico. Mas o lixo atômico devidamente armazenado ocupa muito menos espaço do que o que você necessita para montar painéis de energia solar ou catavetos gigantescos, muito menos ainda do que uma hidrelétrica. E infelizmente desenvolveram uma paranoia contra a energia nuclear, que seria a nossa melhor resposta de conciliação, geração de energia e preservação do meio ambiente. Voltarmos para a natureza seria algo absolutamente impensável para qualquer senso até humano, em todos os sentidos. Seria abdicar da própria humanidade. E não é só a nível material. Viver de uma forma realmente natural significaria, inclusive, abdicar de todos os princípios éticos. Seria deixar de ser um problema você matar, você estuprar, você cometer infanticídio. Enquanto seres humanos, a gente não pode fazer isso. A gente tem sempre que ter um grau de afastamento da natureza. O que vai mudar é como vai ser esse afastamento, quanto vai ser esse grau. E, em geral, a gente está sempre ampliando. Mesmo uma cultura indígena bastante pouco desenvolvida em termos materiais, ainda assim, ela só não vai se expandindo se não conseguir crescer populacionalmente. Porque se conseguir, ela vai aumentar o seu impacto cada vez mais. E qualquer nova descoberta que eles fizerem, qualquer novo aperfeiçoamento vai ser incorporado naquela cultura e vai ser promovido. E dificilmente essas descobertas não têm um impacto cada vez maior no meio ambiente. A questão são, para finalizar, para não ficar muito longo, que não existe nenhuma pretensão real, nenhuma questão real de retroceder nosso processo civilizatório, nenhuma questão de você revitalizar formas de vida silvícolas, autóctones. A questão não é esse o ponto. A questão do ambientalismo é uma discussão entre que tipo de modelo civilizatório nós vamos desenvolver, e uma visão mais ambientalista não significa uma visão que se retrai mais em termos de alcance de impacto no meio ambiente, vai apenas mudar a modalidade desse impacto, e nada disso muda o fato de que esse processo civilizatório é irreversível e nos leva a um cada vez maior afastamento da natureza. Eu espero vocês na live do dia 4, onde discutiremos essa temática associada a questões trabalhistas e econômicas. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 1º de junho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.